Sim, sim. Alô, alô. Que bom, que gostoso chegar em mais um dia com uma história belíssima que eu tenho para contar. Uma história muito bonita a respeito de duas irmãs. Havia um problema com uma delas. Só que eu não vou dar spoiler. Eu quero que você ouça, quero que você comente e, principalmente, não se precipite em julgamento, tá? Antes de condenar, por favor, ok? Ouça a história atentamente. Agradeço demais a Maria Patrícia Poloni, que virou nossa assinante. Faz 6 dias, né, Maria Patrícia Poloni? É tão importante, Maria Patrícia. Você vai ser a minha inspiração para eu falar com os demais. Quando uma pessoa vem aqui no YouTube e ela ouve uma história nossa, ela já está ajudando demais. Ajuda muito. Quando ela curte, então, ajuda mais ainda, porque o YouTube valoriza essa presença. Mas quando alguém, Maria Patrícia, faz como você fez, diz assim: YouTube, eu não quero apenas ouvir uma história no canal do Paulinho Boa Pessoa. Eu quero integrar essa família. Significa que você ouve as histórias do canal, mas porque você gosta do conteúdo demais, que você nos apoia. É de uma representatividade muito grande. E é por isso que o YouTube valoriza a cada membro que chega. Os antigos, aqueles que permanecem, valorizam demais o canal, como eu tenho tantas pessoas. E aqueles, os novinhos que chegam, também valorizam. É gente que se convence a se tornar membro aqui do canal. Quer ser uma membro nossa? Então seja bem-vinda. Abaixo aqui do vídeo, todas as instruções do YouTube para você se tornar uma membro. Vai ser um prazer muito grande. Ô Paulinho, deixa eu entender. Você bem ao lado do título, você coloca um telefone. Esse telefone, ele é o WhatsApp? Sim, senhora, é um WhatsApp. Você pode mandar a mensagem por ali. Inclusive para Dona Elza de Brasília, Dona Elza Maria de Brasília. Uma mulher muito usada por Deus. Ela tem feito orações por mim. Tem aberto tantas portas para mim. E muita gente solicita oração. E a Mariana, que faz parte da nossa equipe de produção, envia todos os recados para a Dona Elza. Então você pode mandar sua mensagem de voz ou de texto pelo nosso WhatsApp. E não só isso. Também pelo WhatsApp você pode até contar narrando a sua história. Tem gente que ao invés de escrever, prefere narrar a história. Então seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Ô Paulinho, mas esse telefone publicado ali ao lado do título, que é um telefone de São Paulo, 951336677, esse telefone também é uma chave Pix. Então, se você quiser apoiar o nosso canal, achar mais fácil assim, faça como o Washington Luiz Almeida Pinto. Ô Washington Luiz Almeida Pinto, alô família Almeida Pinto, um abraço, viu? Ele é de Campos de Goytacazes, estado fluminense, o famoso estado do Rio de Janeiro. Um abraço, viu? O Washington Luiz, ele mandou aqui para o nosso canal um apoio muito importante, ele mandou R$100 para o canal. Ô, santo Deus, muito obrigado, viu, Washington? Sabe quem está muito grato? O Careca, o nosso motoboy, casado com a Maria Alice. Já a 10ª semana, né, Maria Alice? A 10ª semana da gravidez da Maria Alice. Um beijão para ela, né? Então a gente tem voltado as baterias aqui de apoio para o nosso Careca. Agradeço, viu, Washington Luiz? Óbvio que é para toda a equipe, mas o Careca tem participado um pouquinho mais agora. A equipe coesa se uniu aqui e acha que é mais justo assim. Um beijo para você, Washington, muito obrigado. Ô Paulinho, eu queria fazer como o Washington, eu acho mais fácil mandar um Pix pro teu canal. Então pega a chave Pix 951336677, 0 operadora 11, e nos envie. Bem, agora chegou a hora de conhecermos a história dessas duas irmãs. Uma história cheia de aprendizados, tanto para mim quanto para você que vai ouvir, tá certo? Então, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história das duas irmãs acabou de começar. Rádio Emoção.
A verdade de cada um. Sabe, Paulinho Boa Pessoa, meu querido amigo do rádio, hoje eu me arrependo muito de tudo o que aconteceu entre mim e a minha irmã. Mas eu não sei de onde veio aquilo, aquela força que me moveu a fazer tudo. Quando eu digo assim, as pessoas pensam que é uma mera desculpa, de que eu quis fazer tudo aquilo, embora eu até não possa negar que eu quisesse. Mas eu jamais teria essa coragem. No entanto, eu fiz naquele dia contra minha irmã. Ah, se eu pudesse voltar no tempo. Ah, se eu pudesse, eu não teria feito o que eu fiz. Tudo começou naquele ano, quando eu, Joaquina, tinha apenas 13 anos de idade, a minha irmã, a Marlene, tinha 12. Morávamos e ainda moramos naquela cidade. Uma cidade assim boa, eu posso considerar, pelo tamanho, pela população. Fica no interior do estado de São Paulo, mas é uma cidade muito próspera. Vivíamos eu e ela cercadas pelo amor dos nossos pais, Dona Julieta e seu Raimundo, que sempre se esforçaram para nos criar e educar com carinho. Marlene, a minha irmã, sempre foi uma garota de uma beleza estonteante. Desde cedo ela atraía os olhares dos meninos e era comum vê-los se aproximando da minha irmã com sorrisos tímidos e olhares apaixonados. E a gente via um menino cutucar o outro. Olha, que linda. Olha que linda que ela é. A beleza dos olhos dela. Ah, tem esse detalhe. A minha irmã, a Marlene, é a única da família que nasceu com os olhos verdes. Explicações da mamãe. Ela teria tido uma bisavó que tinha os olhos assim. Deve ter puxado. A mamãe se desculpa. Meu pai também, às vezes, para justificar, tinha... Ô amor, vem cá, conta aqui. Era uma bisavó sua, né? E a minha mãe confirma a história. Mas aqueles olhos eram lindos. E como chamavam a atenção. Na verdade, a minha irmã Marlene inteira era linda. E do outro lado, eu não me sentia tão desejada. Porque eu nunca, na verdade, fui bonita como a Marlene sempre foi. E eu também não tinha aqueles olhos verdes penetrantes. Não, eu também não era feia, tá? Opa, peraí. Eu não era feia, mas eu carregava a tristeza de não ser percebida. Você sabe que beleza está na comparação, né? Quando eu estava sozinha ainda, mas se eu tivesse com a minha irmã, a beleza dela engolia qualquer traço bonito que eu pudesse ter. A cada dia que passava na escola, eu via os garotos se deliciando com a presença da Marlene, enquanto que parecia que eu era invisível. Nós estudávamos na mesma escola. Eu tinha tido problema com um ano. Eu deveria estar na frente dela, mas eu era a chamada repetente. Eu acho que isso tudo acabou mexendo com a minha cabecinha também. Então eu e a minha irmã passamos a estudar na mesma sala, na mesma série. E eu estou falando da 7ª série agora. Um dia antes de voltarmos para casa, um menino se aproximou de mim com um bilhete nas mãos e me falou assim timidamente: Ô Joaquina, por favor, você pode entregar esse bilhete aqui para sua irmã? É que eu morro de vergonha. Ele me entregou o bilhete e eu, com um simples tá bom, peguei o bilhete e guardei na minha mochila. Mas esse tipo de situação
Era para eu estar acostumada, porque não havia acontecido apenas uma vez, não. Foram várias e várias vezes. Só que eu nunca entregava os bilhetes. Eu tinha ciúme. Eu tinha ciúme. Mais do que isso, eu tinha inveja. Ao invés disso, sabe o que eu fazia com os bilhetes? Lia e depois jogava fora. Os bilhetes geralmente traziam declarações como: Marlene, você é linda. Eu te acho muito bonita. Marlene, será que eu tenho chance com você? Você quer namorar comigo? Enquanto eu os lia, meu coração se enchia de frustração. E aí eu corria no rádio e pegava aquela música romântica para escutar. E todo mundo achava: parece que a Joaquina está apaixonada. Mentira. Eu estava ouvindo aquela música e pensando que só a minha irmã que era feliz. Por que eu não recebia bilhete nenhum? Eu também era bonita. Eu também tinha minha beleza, mas na comparação vocês já me entenderam. O tempo continuou a passar. Eu contava 16 anos, a Marlene 15. A situação não mudava, ela continuava cercada pelos rapazes, enquanto eu me sentia cada vez mais invisível. Peraí. Na verdade tinha o José, um vizinho de 13 anos que demonstrava gostar de mim. O Zé era danado. Ele sempre puxava conversa e dizia que eu era muito bonita. Confesso que ele era gentil e até bonitinho, mas meu coração estava voltado para garotos mais velhos, gente da minha idade. Caramba, eu tinha 16, ele só tinha 13. Um dia, tomada pela frustração, ao ver a minha irmã rodeada de admiradores, enquanto eu permanecia sozinha, eu desabafei com a minha mãe. Mãe, muitos rapazes gostam da Marlene, mas parece que ninguém gosta de mim, mãe. A mamãe respondeu: mas o Zé, e o José? Ele gosta muito de você. E ele é um menino bonito. Eu revirei os olhos. Não, mãe, o Zé é muito novo. Eu quero um rapaz da minha idade e mais velho. A minha mãe tentou me consolar. Tenha paciência, minha filha. Um dia o seu príncipe chegará. Sabe, eu só conhecia seu pai. Eu curti o seu pai com 20 anos de idade. E você sabe que às vezes eu ficava frustrada. Mãe, eu retruquei. Agora os tempos são outros. A gente não fica conhecendo uma pessoa só. Afinal de contas, o mundo agora é moderno. E com o passar do tempo, a inveja que já habitava o meu coração desde a tenra idade começou a crescer dentro de mim. Eu desejava que, se eu não tivesse ninguém, que a Marlene também não tivesse. Era aquela coisa, concorrência. E quando ela próxima de mim estava, tudo piorava. Mas como que eu posso contribuir com isso? As perguntas martelavam a minha mente sem resposta. Os dias passavam e a ideia de fazer algo para impedir a popularidade da minha irmã foi tomando forma nos meus pensamentos. É aí que eu quero fazer uma pausa aqui na minha história. Porque quando você começa, atenção, quando você começa a pensar fortemente em fazer o mal para alguém, presta atenção nisso, por favor. Quando você começa a desejar fortemente a fazer o mal para alguém, tem uma coisa da qual eu quero falar. Você abre uma brecha. Se a tua intenção é fazer o mal, é prejudicar, e era a minha intenção com a minha irmã Marlene, você abre uma brecha. E eu acho que a coisa do mal, eu acredito que a coisa do mal, o capiroto, eu tô falando de algo de fato diabólico. Algo diabólico se apossou
poça de você. Eu vinha pensando em fazer o mal contra a minha irmã e não percebia. Mas eu estava sendo tomada por algo do mal. E aquilo conspirava a favor de que eu fizesse algo ruim para minha irmã, contra minha irmã. É um alerta que eu faço. É um alerta. E vocês vão acompanhar minha história e vão entender o que foi que eu fiz. Enquanto isso, o Zé, meu vizinho, continuava insistindo em me procurar. Mas um dia, exasperada com a situação e sem pensar nas consequências das minhas palavras impulsivas, eu despejei toda a minha raiva contra o Zé. Quando ele veio conversar comigo novamente, eu disse brava pra ele: Ô pirralho, vem cá, escuta aqui. Eu não te quero, eu nunca vou te querer. Esquece. Pra mim você é um bebê, você nem saiu das fraldas ainda, pirralho. Procura alguém da sua idade. Eu tô precisando sim de um namorado de verdade e não de você. Acabei com o menino. Mas já era um sintoma. Já era um sintoma, um sinal de que algo do mal estava se apossando de mim. Hoje em dia, ao lembrar desse momento infeliz, sinto uma onda de arrependimento e de pena por ele. O olhar do Zé naquele dia se encheu de surpresa, tristeza, e antes que ele virasse as costas e fosse embora para nunca mais voltar, eu senti que ele me olhou assim, assustado com a minha reação. E agora, eu hoje estou aqui refletindo sobre as minhas escolhas. Mas o tempo continuou passando e eu sempre via a minha irmã Marlene cercada de paparicos, de presentinhos. Um dia flores. Ô mãe, que vaso que eu posso colocar? O garoto me deu. No outro dia, chocolate. Mas quando ela ganhou aquele par de brincos, era o filho da Juliette. Era uma senhora assim da nossa cidade, a dona Juliette, uma senhora imponente, rica. Ela tinha uma joalheria. Ela e o marido, seu Gomes. A minha irmã, ela ganhou um par de brincos que era a coisa mais linda. Filha. A minha mãe pegou aquelas joias na mão. Filha, que coisa linda. Você viu aqui a pedra que tem? Ó, a pedra é verde tal qual os teus olhos. A pedra combina com os teus olhos. Isso aqui deve custar um rio de dinheiro, filha. Isso aqui deve custar um rio de dinheiro, olha aqui. Deixa eu mostrar pra tua irmã. Joaquina, vem cá. Vem ver o que a tua irmã ganhou. Olha. Sabe quem deu pra ela? O Júlio. Filho da Juliette. A dona da joalheria. Olha que coisa linda. Eu peguei assim a peça, é linda mesmo, é bonita. Eu tava moída de inveja. Eu tava destruída de inveja. E aquela inveja fez com que eu pensasse de novo naquele mal qualquer que eu queria fazer contra a minha irmã. E a brecha se escancarava para que a coisa do mal ocupasse o seu espaço e invadisse-me. Numa noite em que eu não conseguia dormir, eu comecei a pensar num plano para garantir que nenhum homem mais se aproximasse da Marlene novamente.
Eu me sentia inferiorizada. Aquele par de brincos, aquela pedra verde, os brilhantes, o ouro branco misturado com amarelo. Quem é que ia me dar uma joia assim? Quem é que ia me dar uma joia assim? Não. Eu só precisava do momento certo para colocar o meu plano em prática. E esse momento chegou. Esse momento chegou porque um dia nossa mãe nos chamou. Marlene e Joaquina, venham cá. Hoje eu tenho uma consulta médica, eu vou demorar para voltar e por favor, eu quero que vocês duas cuidem do almoço, tá? Ao ouvir aquilo, eu dei uma risadinha que mexeu com a minha mente. Eu só via aquele par de brincos, aquela pedra verde. Eu via passando pela minha mente assim aquelas cenas, os meninos todos trazendo bilhete pra mim. Joaquina, leva, entrega pra tua irmã. Joaquina, tua irmã é linda. Joaquina, fala que eu gosto dela. Joaquina, eu morro de vergonha dela. Será que um dia eu tenho chance com ela? Aquilo tudo vai mexendo comigo. É hoje que eu vou colocar em prática aquele plano. E assim que a mãe saiu, eu peguei a panela para esquentar a água do arroz, enquanto a Marlene procurava a panela de pressão para o feijão. De repente, aquela água começou a borbulhar. Eu abri brecha para coisa do mal. Eu queria fazer aquilo, mas eu não tinha coragem. Chamei a Marlene. Marlene, vem cá, faz favor, vem cá. Quando ela se aproximou, eu me saí com essa. Tem algo estranho nessa água, olha aqui. Vem ver. Ela se aproximou, inocente, e perguntou: o quê? A água só tá pulando. Você é boba. Toda água quando ferve pula. Ah, pula? Toda água quando ferve pula? Então hoje eu quero ver você pular. E eu peguei pelo cabo daquela panela e eu joguei água fervente no rosto da minha irmã. Joguei. Eu havia aberto muito espaço para as coisas do mal. Eu joguei. E quando ela recebeu aquele impacto da água fervente, a Marlene, ela urrou de dor. Ai! Ela urrava e eu ria. Ela caiu no chão se contorcendo e gritando sem cessar. De repente parou de gritar, ficou imóvel, com o rosto no chão. Havia desmaiado de tanta dor. Aí eu me toquei. Marlene, eu bati assim nos braços, nas costas dela. Eu acho que ela procurou o chão que era frio da cozinha para colocar o rosto. E quando eu virei a minha irmã, ela estava desmaiada. O que eu vi foi terrível. O rosto dela estava irreconhecível. A pele se soltava. As imensas bolhas já tinham se formado. E aquele pensamento agora me atingiu como um raio. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz?
O que foi que eu fiz? Um forte arrependimento tomou conta de mim. Eu percebi a imensa burrada que eu havia feito. Eu liguei para a emergência. Eu expliquei que a minha irmã sofreu um acidente ao tropeçar com a panela na mão, que ela caiu com o rosto na água fervente. A atendente pediu calma e garantiu que uma ambulância estava a caminho. Ainda demorou 15, 20 minutos. A ambulância chegou para buscar a minha irmã. Ela desmaiava e voltava e desmaiava. E eu a acompanhei enquanto os vizinhos curiosos observavam. Meu Deus! Teve uma vizinha nossa que gritou: meu Deus, o que aconteceu com o rosto dessa menina? As lágrimas escorriam também pelo meu rosto. Quando a nossa mãe voltou da consulta, foi cercada pelos vizinhos que contaram tudo o que eles presenciaram. Ela então pediu uma vizinha para levá-la ao hospital em seu carro. Ao ver a mamãe chegando no hospital, meu sangue gelou de terror. Ela correu na minha direção com uma preocupação evidente. O que houve, Joaquina? O que aconteceu com a sua irmã, Joaquina? Eu, com medo, repeti a mesma história. E a mesma história que eu tinha falado pelo telefone com o atendente. A Marlene havia caído com a panela em mãos, o rosto dela caiu dentro da água, mãe fervendo. Minha mãe me abraçou, aliviada. Que bom que você está bem, filha. Você não sofreu nada. Naquele momento eu queria gritar que eu não merecia aquele abraço da minha mãe. Eu era culpada por tudo aquilo. Uma hora depois, um médico apareceu e me perguntou: quem é da família aqui da Marlene e Tarsis? A minha mãe se levantou imediatamente, com o coração na mão, e falou: eu sou a mãe dela, doutor. E como ela está? Antes que o médico pudesse responder, meu pai também entrou no hospital correndo. E ao ver a minha mãe, seu rosto transpareceu nervosismo. Joana, o que aconteceu? Eu tinha acabado de chegar do trabalho e os vizinhos me contaram que uma ambulância saiu de lá, trazendo as nossas filhas. O que houve? A minha mãe, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrimas, falou: Raimundo, a Marlene sofreu um acidente e queimou o rosto. O médico estava ali, respirou fundo e falou: Raimundo, né? Seu Raimundo. Dona Joana, olha, a filha de vocês teve queimaduras de 3º grau, variando para 2º grau em alguns momentos do rosto. O rosto dela ficou bastante danificado, sabe? E não é coisa para se resolver aqui nesse hospital. Eu fiz o que eu pude. Além disso, ela acabou tendo uma vista também atingida. Corre o risco de perder essa vista. Aquelas palavras foram como um punhal cravado no meu peito. Na hora eu gritei que não, mas as lágrimas já não conseguiam resolver aquela situação. O médico continuou indicando que nós procurássemos um outro hospital mais especializado naquele tipo de atendimento, embora minha irmã tivesse que ficar internada. Eu voltei para casa com o meu pai com um silêncio pesado. Meu coração se sentia esmagado pela culpa. Naquela noite, obviamente, eu não consegui dormir. A dor me consumia e eu sabia que no dia seguinte teria que levantar cedo para ir para a escola. Uma prova me aguardava. Na escola, muitos já sabiam o que havia acontecido e tentavam me consolar. Os rapazes que costumavam rodear a Marlene agora estavam perto de mim para me consolarem, mas eu não queria saber deles. Meu único desejo era saber da Marlene.
2 semanas depois de angústia interminável, recebemos permissão dos médicos para visitá-la. Eu, papai e mamãe. Chegamos ao hospital com o coração na mão. E ao entrarmos no quarto, eu vi a Marlene com o rosto todo enfaixado ainda. Apenas uma ponta do nariz assim de fora. A boca estava à mostra, os lábios. A mamãe não conseguiu conter as lágrimas ao ver a filha assim. E se aproximou e perguntou com a voz embargada: "Ô filho, o que aconteceu com você?" Imediatamente eu respondi no lugar da minha irmã: "Mãe, você já sabe que foi um acidente, mãe." A mamãe insistiu: "Sim, mas eu quero ouvir dela. Afinal, foi ela que sofreu tudo isso, né? Fala, filho, o que aconteceu com você?" Com dificuldade para falar, minha irmã respondeu: "Foi ela, mãe." E me indicou o dedo. "Como assim?" "Foi a Joaquina, mãe. Foi ela. Foi ela que fez isso comigo, mãe." Aquela frase ecoou, feito um trovão no quarto. Mamãe ainda não entendeu e perguntou novamente: "Mas como assim?" O olhar de incredulidade da minha mãe, misturado com a confusão, a minha mãe olhou para mim então e fez a pergunta: "Você fez isso com ela, Joaquina? Você fez isso com a tua irmã?" O medo tomou conta de mim. Eu comecei a recuar lentamente em direção à porta, como se quisesse fugir daquele pesadelo. Meu pai me olhava com os olhos arregalados de terror e gritou: "Responda para tua mãe, Joaquina!" As enfermeiras até correram no quarto. Eu estava sem palavras. As emoções conflituosas dentro de mim eram avassaladoras. Finalmente eu consegui murmurar: É que eu tive inveja dela. Eu tive inveja dela." Inveja dela, pai. Inveja dela, mãe. Meus pais me encaravam numa mistura de incredulidade e horror. A mamãe conseguiu falar: "Você enlouqueceu. Joaquina, você enlouqueceu. Você é do mal." E ela avançou na minha direção como se fosse me dar um tapa, mas foi segurada pelo meu pai. Naquele dia em casa, o silêncio era ensurdecedor. Meus pais não disseram uma palavra, era como se eu não existisse mais para eles. A angústia me consumia. Temia ser expulsa de casa por causa do que eu fizera. Nos dias que se seguiram ao acidente, eu me sentia paralisada, como se um peso imenso estivesse sobre meus ombros. A coragem de visitar minha irmã no hospital havia desaparecido. Eu preferia ficar em casa, mergulhada nos meus pensamentos. O médico que falou da vista tinha razão. Ela acabou perdendo a vista direita. A única forma que eu tinha para saber como ela estava era ouvindo as conversas do meu pai e da minha mãe. Eu passava o tempo todo trancada no meu quarto. E o tempo começou a passar, lentamente, e a angústia aumentava. Aqui sou eu obrigada a correr com o tempo. Mas foi um período muito difícil para mim em todos os aspectos e sentidos. Um pesadelo terrível passou a me acompanhar. E esse pesadelo me destruía.
começaram as plásticas da minha irmã. A primeira melhorou um pouco, mas ela ainda ficou com o rosto todo deformado e uma vista apagada. Obviamente, ela já não falava mais comigo. Depois, idas a São Paulo, onde nós descobrimos num hospital chamado Defeitos da Face, médicos maravilhosos que foram ajudando a Marlene na recuperação do rosto. Não, jamais voltaria a ser como era antes, mas haveria de melhorar. Foram seis cirurgias. Cabelo numa parte atingida na lateral, também produziu uma terrível queimadura no couro cabeludo. Ela perdeu aquela parte do cabelo. Teria que ser feito um reparo com tecido para depois um implante. Eu não sei o que me possuiu naquela manhã por volta de 10h15 da manhã. Mas eu tinha feito aquilo. Talvez eu tivesse aberto brechas para que a coisa do mal se apossasse de mim. Aos 25 anos, o dono da joalheria, o Júlio, filho da dona Juliette, ele se casou com a minha irmã. Olha, olhando para ela, do rosto que ela tinha antes e como estava agora, depois de 6 cirurgias, eu podia dizer que ela tivesse recuperado 70%, mas 30% ainda atrapalhava demais a beleza dela. Bom, e a vista direita? Aquela vista, aqueles olhos lindos, uma delas havia se apagado para sempre. Ela se casou com o Júlio. Foi a noiva mais bonita da nossa cidade, dizem. E ela foi muito feliz com o Júlio. Tiveram 2 meninas. Uma Henriquette e a outra Gracie. A família do Júlio é uma família francesa, quer dizer, da família da mãe dele, Juliette. A minha irmã é feliz ao lado do marido e das filhas. E por incrível que pareça, eu, a mais velha, já tentei de tudo, tantos. Namorei, noivei, fui morar com umas pessoas. Sim, porque eu tive, na verdade, na casa de 2 homens até hoje. Mas eu nunca fui feliz, nunca mais. E incrível que às vezes eu gosto de ser assim. É como se eu estivesse pagando aquele meu pecado, aquele meu erro. Eu acabo de completar 53 anos neste ano.
Por incrível que possa parecer, a minha irmã me perdoou. Ela está chegando aos 52. Ela me perdoou. Mas eu não consegui me perdoar. Sou a Joaquina Tarsis. E se hoje eu escrevi essa carta para você, foi justamente para alertar as pessoas que estão me ouvindo de que tudo isso só aconteceu porque eu comecei a dar brecha para o mal. Fui eu que fiz, mas eu não fiz isso sozinha. Eu me senti possuída e apossada por algum espírito do mal. Que a minha carta possa servir de alerta às pessoas que alimentam uma fera chamada inveja. Alimentam-na de uma forma que deixam essa inveja se sobrepujar e se tornar um monstro na vida delas. Eu queria fazer da minha irmã um monstro, mas eu acabei sendo vista por toda uma sociedade como a irmã monstruosa. Não queria jamais ter tido esse título, mas da verdade não se pode fugir. Vou ficar aguardando os comentários de vocês. Hoje eu canto Obrigado, Jesus, porque me converti ao evangelismo e assim eu procuro viver a minha vida da melhor maneira possível. Oi, Paulinho. Bom dia, Adriana do Sacomã. Escutei atentamente a história. Fiquei perplexa com tudo e o que dá a entender, não sei se eu estou certa, o mal possuiu essa irmã. Ela já tinha uma inveja, mas o mal a possuiu naquele momento do ato horrendo. E como o mal é o mal, assim que ela cometeu o ato, aquele mal saiu do corpo dela, onde ela veio ficar com arrependimento, remorso, que é para a pessoa sofrer para sempre. Não sei se ela ainda está assim, sofrendo para sempre, mas Deus está para nos perdoar e quem somos nós para condenar. Lead me through the deep valleys, through the coldest of nights. Make the way clear and straight to the dawn's early light. Lead me to the still waters, flowing by fields of peace, where the shadows hold no dangers and my fears and my troubles cease. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord. Let my heart sing in the morning of your faithfulness and love, to sing your praise all my days, and all my soul has not time enough. It's a narrow road, but I'm bound to go. I want to see your face once more. It's a long way home, but I've got to go. I want to see your face, my Lord.
to see your face once more. It's a long